Boa tarde, gente. Eu sou a Daiane, eu sou diretora de Conhecimento e Comunicação da Comunitas. Para quem não conhece, mas eu acho que já todo mundo aqui já estava com a gente mais cedo ou na mentoria de ontem. Quero agradecer ao Schneider, o Alexandre, que está com a gente não só hoje, né, mas tem apoiado muito também na produção de conhecimento para a plataforma e em outros projetos. Margarete, é um super prazer ter você aqui para trazer toda essa experiência daí. Henrique é o nosso autor, ele não está na roda, mas a gente quer te ouvir hoje. Ele super apoiou a gente também na condução de toda a produção desse conhecimento também que a gente transferiu, que a gente está colocando lá na plataforma para esses gestores. O Washington, que já esteve do lado de cá e agora está lá em Teresina de volta, né, Washington? O Washington, eu quero contar uma coisa que eu não sei se é invenção minha, Washington, mas eu lembro que a gente começou essa história dessa jornada no começo do ano, quando você foi chamado para dar umas palestras sobre planos de governo em fundação de partido. E aí a gente estava na frente de uma, a gente falou, não, aí o Washington veio, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um guia? Vamos fazer algum material? E aí a gente transformou isso numa mega jornada. O Washington saiu, deixou a gente aqui, a gente transformou isso nessa mega jornada e é um teste, é a primeira vez, enfim, não é essa atuação direta da Comunitas, mas tem sido um desafio bem legal. Bom, acho que eu te passo, Austin, e aí você conduz com o pessoal. O pessoal já sabe, quem está com a gente aqui, mas a gente mantém as câmeras desligadas e aí vocês tocam e aí na segunda parte todo mundo entra para conversar em conjunto. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Boa tarde para todas e todos. Agradecer a Daiane, a Mariana pelo convite, o pessoal da Comunitas. A pandemia nos separou e assim, eu acho que super importante essa iniciativa, mais do que isso, tempestiva, quer dizer, as convenções já estão basicamente no período de convenção, termina no dia 16 de setembro, então até o dia 26 as candidaturas têm que estar registradas e o plano de governo é certamente talvez o documento do ponto de vista público mais importante do registro das candidaturas. E aí essa maratona de mentorias, de imersões é bem importante nesse momento para isso. E, assim, nós temos dois nomes aqui muito bons, o Alexandre, né, já foi secretário de São Paulo, acaba de vir de um ano como professor visitante, vou chamar de um ano sabático, Alexandre, em Colômbia, né, como professor visitante. A Margarete é uma pessoa que tem uma enorme experiência na área de educação, né, quer dizer, como consultora, como secretária, né, nisso, né, desde, quer dizer, passou pelo Instituto Ayrton Senna, quer dizer, tem não apenas conhecimento teórico, mas também como um baita conhecimento prático da vida concreta do dia a dia. E acho que uma coisa que nós conversamos, eu, Alexandre e a Margarete um pouco antes, é o fato de que talvez a educação sempre foi algo bastante desafiador do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista dos municípios é mais desafiador ainda, porque os municípios, pela Constituição brasileira, têm a responsabilidade, né, exclusiva, por exemplo, de iniciar os alunos na vida escolar formal, desde a creche, a educação infantil, e faz muito pouco tempo, né, que a educação infantil é uma etapa obrigatória, quer dizer, do nosso ensino básico, mas especialmente o ano de 2020 tem sido muito desafiador para a gestão pública de educação. A pandemia tem mostrado o tamanho da desigualdade que existe, né? Quer dizer, nós estamos na maioria das redes, os alunos ou com poucas atividades ou nenhuma atividade, ou com atividades, digamos assim, estruturadas, mas que não conseguem chegar para todo mundo. Ainda que o ano comece nesse final de 2020, né, o ano letivo comece nesse final de 2020, ou continue nesse final de 2020, para os próximos prefeitos, um prefeito eleito ou reeleito, ele vai ter, dependendo da situação que termine em 2020, um prefeito, por exemplo, de primeiro mandato, vai ter que começar as aulas, né, 40 dias. Vai ser a grande missão dos primeiros dias de mandato vai ser
fazer retornar, ainda num contexto de pandemia, porque certamente nós não vamos ter vacina ou tratamento mais estabilizado, né, quer dizer, reconhecido das autoridades médicas no início do ano. Então, acho que esse é o plano de fundo a partir do qual a gente tem que fazer essa discussão. É óbvio que essa discussão ela não atravessa todo o mandato dos 4 anos, de 21 a 24, mas ela é um desafio enorme agora e será um desafio enorme nos primeiros meses. E tem muitas mudanças, quer dizer, o novo Fundeb acabou de ser votado, quer dizer, você tem uma BNCC que está sendo implementada, né? Quer dizer, houve um processo de solução de continuidade nessa implementação, o próprio IDEB, no formato original com que ele foi criado lá, né, pelo ainda ministro Fernando Haddad, a última versão é esse próximo ano, de 21. Então, temos muito o que pensar sobre a questão de organização dos planos e de agenda de governo. E aí eu queria imediatamente passar para o Alexandre. A sistemática, nós vamos ter 15 minutos de fala do Alexandre Schneider, 15 minutos de fala da secretária Margarete Zapponi, depois volta, a gente abre para um debate através do chat, eu posso animar alguma coisa do debate, e aí a gente vai para as salas em grupos. É basicamente isso. Alexandre, se você quiser começar, a palavra é sua. Obrigado aí pela presença e pela disponibilidade. Eu acho que na pandemia, talvez a frase que a gente mais vê é o seu microfone está desligado, né? Mas, enfim, eu queria cumprimentar a todos e todas, é um prazer estar aqui. Como o Washington falou, eu fui secretário de Educação por 2 vezes no município de São Paulo e trabalho com pesquisa e hoje trabalho com formação de professores, no Instituto Singularidades, do qual eu sou presidente desde o Brasil. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu acho que ser candidato a prefeito, ser candidato nessas eleições é um sinal de doação ainda maior de tudo que a gente está vivendo, né? E a gente sabe, quem trabalhou em cidade, quem trabalha em cidade, como todo mundo que está aqui, que é ali que o couro come, é ali que a gente tem que entregar o serviço, é ali que o cidadão sabe qual é o nosso endereço, sabe, enfim, consegue chegar mais facilmente, independentemente do tamanho da cidade. É uma honra estar aqui com a Margarete, que tem um trabalho extraordinário, e certamente todos nós vamos aprender com ela. Com Washington, que iniciou um projeto em Teresina, que é um projeto vitorioso na área da educação, é a capital brasileira com o melhor IDEB, e tem uma série de coisas para partilhar conosco. Com o Henrique de Caruaru, que tem um desafio bastante grande lá e que vem enfrentando, e com todos. Eu vou rapidamente fazer a primeira provocação aqui, falando um pouco do ponto de vista mais geral, que é o que foi me encomendado, e passo depois para a Margarete, que tem um trabalho mais... vai ter uma provocação um pouco mais direta do dia a dia e de como montar o plano. Como eu disse, a gente está vivendo o período mais desafiador da educação no Brasil, né? No Brasil e no mundo. Quer dizer, a gente tem aí já as crianças há meses fora da escola, alguns lugares estão voltando de algum jeito e tendo que dar um passo para trás, mas de qualquer forma, a gente tem aí uma série de questões que os próximos prefeitos e secretários de educação vão ter que lidar, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho desse problema, só nos municípios a gente tem metade dos estudantes do ensino básico brasileiro. São 21 milhões de crianças e adolescentes, da creche ao ensino médio, nos municípios brasileiros. Ensino médio é pouquinho, são 50 mil, perto do resto desse número, mas se a gente for olhar para o total de matrículas, incluindo as privadas, matrículas em escolas privadas e em escolas estaduais, nós temos 65% das crianças, ou 2,5 milhões delas, na creche, estão em redes municipais. 76% das matrículas em pré-escola, ou 4 milhões de crianças, estão nas redes municipais. 65% das matrículas totais dos anos iniciais do ensino fundamental, ou 10 milhões de crianças, estão nas redes municipais.
42% dos anos finais, ou 5 milhões de crianças e adolescentes, estão nas redes municipais. Então, nós estamos falando de quem carrega boa parte da educação e especialmente a formação inicial são os municípios. E esse desafio, ele encontra uma série de balizas ou até mesmo um caminho um pouco tortuoso pela frente. A gente vai ter que ter consciência disso para montar o nosso plano de governo. Primeiro que essa distância vai cobrar, por mais que os municípios brasileiros tenham adotado e os estados tenham adotado políticas para mitigar o efeito desse afastamento, certamente ele vai cobrar um trabalho dobrado dos próximos secretários. A gente tem aí muita coisa que foi feita do ponto de vista da segurança alimentar, gente entregando merenda, alimento, alguns lugares um cartão, para que essas crianças e adolescentes pudessem continuar se alimentando. A gente sabe que muitas crianças têm na merenda escolar sua principal alimentação. A gente tem gente que entregou material em papel, gente que montou plataformas, gente que usou as duas coisas, mas nada supera esse dia a dia da escola. Especialmente quando a gente tinha redes públicas e privadas no Brasil que não tinham a prática do ensino híbrido, né? E isso exigiu um esforço extraordinário desses gestores. A despeito disso, o que a gente vai ter no retorno, quando ele for feito, são desafios de organização das escolas, como é que a gente garante um ambiente sanitariamente seguro e pedagogicamente passível da criança poder se desenvolver, e aí a gente vai ter que montar esquemas de rodízio, enfim, vai depender muito do tamanho da escola, da escolha das redes. A gente vai ter o desafio da saúde mental dos profissionais e da saúde mental dos estudantes, porque a gente tem... ninguém passa impunemente por um período tanto tempo dentro de casa ou com poucas saídas de casa, afastado, no caso dos alunos, afastado dos colegas e do ambiente escolar. E muitas pessoas também, infelizmente, podem ter perdido entes queridos, podem ter na família gente que perdeu o emprego. Tudo isso cria muita ansiedade, né? A última pesquisa do Datafolha mostrou que 74% dos alunos brasileiros estão ansiosos, né? E estão preocupados, alguns já com sinal de depressão. Então, é importante que no ano que vem, a gente, ou no momento do retorno, mas especialmente quem vai assumir no ano que vem, já tenha na cabeça que vai ter que trabalhar a saúde mental dos profissionais e dos estudantes, para que eles se sintam seguros, né? A outra coisa que eu acho que esse momento da pandemia também nos traz é a necessidade de articular políticas públicas de outras áreas em torno da educação. Quem foi secretário da Educação, a Margarete sabe disso, o Washington, o Henrique e alguns que talvez estejam aqui sabem que a educação caminha muito sozinha, porque ela tem recursos diretos do orçamento, enfim, e muitas vezes é difícil montar parcerias com outras secretarias. Só que aquela criança, aquele adolescente, são os mesmos que passam pelo posto de saúde, que precisam do atendimento do CRAS na assistência social, que tem algum tipo de programa de renda ou programa habitacional do Estado, do município, do governo federal, mas que muitas vezes o cadastramento e o controle passam pelo município. Então, eu acho que é importante a gente entender que a gente vai precisar trabalhar mais intensamente na articulação de diversas áreas para garantir com que essas crianças e suas famílias estejam bem, para que elas possam voltar e aprender, né? E acho que a gente tem outros desafios além desses decorrentes da pandemia, que são esses que eu já falei, quer dizer, cuidar da saúde mental de professores e estudantes e cuidar de forma articulada do bem-estar dessas crianças. E esses são desafios legais, que são balizas importantes e desafios que a gente vai precisar olhar desde o primeiro dia. Primeiro deles, a gente tem um Plano Nacional de Educação que prevê que até 2024, ou seja, na próxima legislatura, 50% das crianças vão ter que ter vaga em creche, né? Então, isso, nem sempre os municípios, por vários motivos, conseguiram
chegar perto disso, e a gente não sabe se a lei vai mudar ou não. Mas é importante que se levante esses números e aonde precisa se fazer mais, se preocupe em fazer essas novas matrículas nos lugares mais vulneráveis e com as crianças que estão em famílias mais vulneráveis, mas que também se articule, talvez a Margarete vai falar disso, com o Ministério Público e o Judiciário, um plano comum. Porque o maior desafio de um prefeito e de um secretário, além de conseguir continuar se dando bem com a sua família, porque o trabalho é intenso, é conseguir se dar bem com o sistema de justiça, que muitas vezes, dependendo da cabeça do promotor, dependendo da cabeça do juiz, causa uma série de constrangimentos para os gestores. Então, neste caso, da matrícula da creche e na pré-escola também, é importante que desde o início se monte um plano de ampliação em que se compare o que é possível do ponto de vista orçamentário e aquilo que é necessário, e que se faça desde o primeiro dia, já se preveja desde o primeiro dia da gestão ou desde logo depois da eleição, reunião com o Judiciário e com o Ministério Público local para tentar fazer com que eles sejam corresponsáveis por esse plano, porque com isso a gente reduz a tensão legal. Né? A gente pode falar depois de estratégias que a gente pode ter para a criação de vagas. A outra questão é a pré-escola, como eu falei. No caso da pré-escola, as crianças em idade de pré-escola deveriam estar todas matriculadas até o fim de 2016. A gente ainda tem uma série de municípios que não conseguiram ter essas matrículas. E mais do que isso, gente, um dos efeitos da pandemia é a transferência de crianças que estavam em escolas privadas para escolas públicas. Então, em alguns lugares onde existe rede privada, é preciso observar que tipo de movimento pode ter acontecido, porque talvez precise se ampliar o número de matrículas. Os principais desafios do ponto de vista, vamos dizer assim, mais inicial são esses. Ter um plano para ampliação da educação infantil que dialogue com a legislação, mas que também se construa um caminho junto com o judiciário, trazendo ele para dentro da discussão e para a corresponsabilidade, eventualmente até desenhar algo para os próximos 4 anos e fazer um acordo em que o judiciário pode e o Ministério Público acompanhem a geração de vagas e as dificuldades do município, porque a gente aí tem uma coisa que eu não falei, mas há uma previsão que a receita da educação entre 2020 e 2021 tem uma queda, ninguém sabe muito bem quanto vai ser isso, né? A gente já tinha uma queda, o Henrique é craque nisso aí, a gente já tinha uma queda na arrecadação por conta da crise. A pandemia traz um novo problema para a arrecadação, especialmente dos municípios brasileiros, e com isso a gente tem, portanto, esse ano e o ano que vem, provavelmente com redução de recursos. Mais um motivo para procurar o judiciário desde o começo, para mostrar para ele esses problemas. Quer dizer, porque senão a gente sabe que quem está na área pública está sempre errado, para todo mundo, para o cidadão, para os políticos que são da oposição, para a população. Eu me lembro que eu trabalhei com o Mário Covas, que foi governador aqui em São Paulo, e ele fez um trem maravilhoso na Marginal aqui em São Paulo, tal, que margeia os rios, e o trem tinha ar-condicionado, era uma super novidade, ele estava todo feliz e tal, tinha ar-condicionado, tinha música. E aí ele chegou para uma senhora, perguntou: a senhora está gostando tal, do ar-condicionado, do trem? Ela falou assim: está muito bom, mas podia trocar essa música, que essa música que está tocando é muito chata. Então, assim, essa é a nossa vida, e é bom que seja assim, porque a população faz a gente entregar melhores serviços. Mas voltando, então, pensar no orçamento, pensar nesses constrangimentos legais, especialmente na educação infantil. E no ensino fundamental, como o Washington já falou, e aí eu vou caminhando para o fim dessa primeira intervenção, é importante verificar que a gente tem uma base nacional comum curricular,
que precisa ser implantada. Essa base, ela não é o currículo inteiro da cidade, mas ela é a base desse currículo, como o próprio nome diz. Então, caso o município ainda não tenha feito esse exercício, é importante fazê-lo. Acompanhar também o que o governo federal fará o ano que vem, ou a partir do ano que vem, em relação às avaliações. Porque a gestão vai ser avaliada pelos resultados das próximas avaliações. Então, é ficar ligado nos resultados do IDEB até hoje, mas como mudou o currículo, como a base institui um novo currículo, você terá, obviamente, uma nova avaliação e, eventualmente, um novo indicador educacional. Pode ser que se mantenha o IDEB, mas certamente a avaliação nacional, a Prova Brasil, vai mudar por conta da Base Nacional Comum Curricular. Então, é olhar para isso e ter isso como base do projeto para o ensino fundamental. Só finalizando, então, constrangimentos. A volta da pandemia, especialmente com seu efeito na saúde mental de professores e estudantes e na importância da gente ter políticas articuladas à educação, a questão financeira, que tem que ser observada, os constrangimentos legais, que estão junto aí, que são especialmente as obrigatoriedades de acesso à pré-escola e à creche, e olhar para a Base Nacional Comum e seus desdobramentos, porque nós seremos avaliados, nós que eu digo, já estou fazendo parte do time aí de vocês, torcendo muito, nós seremos avaliados nos próximos anos pelos resultados educacionais da avaliação que o governo federal deve lançar em breve. É isso, boa sorte, e estou muito a fim de ouvir agora a Margarete. Obrigado. Bacana, obrigado, Alexandre. Right on time. Margarete. Boa tarde a todos. É uma alegria que estar entre os melhores, né, Alexandre, Washington, Henrique e todas as pessoas que estão aqui. É muito bom a gente trabalhar em educação porque a gente sempre está aprendendo. Eu tenho 37 anos de educação, então gestão educacional é minha praia, e eu sempre digo que a implementação que é o grande desafio. E o gestor municipal, ele está muito próximo da sociedade, da comunidade, né? É muito fácil para um governo estadual e federal emitir, por exemplo, pareceres, sugestões, mas o prefeito, ele está muito próximo. Então, quando ele vai fazer algum plano de governo, esse plano ele tem que partir de um diagnóstico em que leve em conta aquilo que ele realmente tem a intenção de implementar, de executar, o sonho dele nos 4 anos, 8 anos de mandato, mas também a percepção da comunidade. Como o Washington colocou e Schneider também, é preciso observar muitos indicadores, muitas variáveis, ter uma preocupação em fazer com que a Secretaria de Educação funcione como um sistema aberto, e aí sempre em perfeita sintonia com os órgãos de controle externo, né? Porque nós somos vitrine, eles colocam lupa na gente. E a minha intenção aqui agora é conversar com vocês um pouco sobre o que nós fizemos em Petrolina, mas também sobre aquilo que é necessário fazer nesse tempo de mudança. Nós estamos vivendo um ano de 2020 em que nós temos que concluir uma gestão, mesmo aqueles prefeitos que vão para a reeleição, eles têm que concluir esse conjunto de entregas que eles prometeram no plano de governo do início desse mandato, e, ao mesmo tempo, nós estamos vivenciando uma novidade, uma nova realidade, um novo normal, em que nós sabemos que vai chegar ao final do ano, mas não chegará ao final do ano letivo. E aí nós temos vários gestores assumindo em 2021, muitos deles pela primeira vez, numa situação de anormalidade, que já é o novo normal, não é mais a normalidade. Então, o que nós vamos vivenciar? Nós teremos um ano de 2020 letivo junto com o de 2021, nós vamos ter uma aprovação de todo mundo esse ano, e todos vão ingressar no próximo ano nas séries seguintes, e aí vem grandes questões que nós temos que lidar. Eu acredito que
forçosamente todos os alunos serão aprovados, porque senão não haverá vagas para as matrículas novas. Nós vamos ter outros desafios também, como o Schneider bem colocou. Há uma forte tendência, e o cenário demonstra isso, de fechamento das escolas de educação infantil, particularmente aquelas de periferia e de anos iniciais, e isso vai pressionar por novas vagas nas redes de ensino municipais. E aí a gente tem que realmente se preocupar e ter um cuidado maior em fazer esse diagnóstico. Então, para os novos gestores, eles têm realmente que fazer um inventário da educação. E é inventário da aprendizagem, inventário da rede física, inventário de tudo. Porque nós estamos vivendo em um direito provisório, mas que com certeza daqui 5, 6 anos nós vamos ter muita dor de cabeça, porque nós temos um judiciário, nós temos um Ministério Público, que as pessoas são extremamente novas e elas tendem a identificar os critérios de julgamento delas, ensinam daquilo que elas vivenciam. Então, se nós não registrarmos tudo que nós estamos passando, nós poderemos ter dificuldades no futuro. Então, eu tenho agora um desafio, que é apresentar para vocês rapidamente a experiência de Petrolina, e aí eu quero dizer a vocês que o Comunitas ajudou muito, sem ele nós não conseguiríamos o resultado que nós vamos apresentar. Acho importantíssimo o trabalho da Comunitas, porque em pouquíssimo tempo disponibiliza um conhecimento, um conjunto de conhecimentos que provavelmente a gente ficaria 1 ano, 2 anos para poder entender tudo isso que eles estão colocando. É cansativo, é uma maratona, mas é uma forma de ampliar, eu acho que exponencialmente, todos os conhecimentos para todos nós. Então, eu gostaria, Daiane que está passando, eu mesmo passo aqui. Pronto. A gente quer apresentar rapidamente o que nós vivenciamos em Petrolina, junto com Comunitas. Nós tivemos aí toda a ajuda da equipe deles para poder desenvolver uma série de ações que nós não tínhamos antes. Então, Daiane, você pode passar? Sou eu? Sou eu. Eu gostaria de falar rapidamente o que é importante hoje e o que se cobra muito na educação. Resultados. Né? Um gestor municipal, ou um gestor estadual, ou mesmo federal, ele precisa e ele é cobrado por resultados na educação. Que resultados são esses? Nós temos indicadores oficiais que, se os municípios vão mal, todos sabem que vivenciam o inferno, porque tem que justificar, e todos os gestores, eles gostariam e eles desejam enormemente que os resultados sejam os melhores. Então, a gente entende que, para que nós possamos garantir uma gestão em que os gestores não tenham surpresas ao final do mandato deles, é importante que tenham, primeiro, objetivos de aprendizagem muito claros. Então, mesmo nessa época de pandemia e antes, a gente precisa saber o que os estudantes precisam aprender. E aí, nós temos uma situação interessante. Existe um currículo nacional comum, mas nós temos que entender que vários municípios, vários estados, eles estão ou além ou aquém de alguns conhecimentos e habilidades para cada ano, para cada etapa e para cada modalidade. Por isso que é importante hoje que cada um tenha seu currículo. Então, o prefeito deve se perguntar que tipo de estudante eu quero que saia ao final do 9º ano. Então, ele vai sair com essas habilidades, com esse conhecimento, então nós vamos ter esse tipo de currículo. Como nós vamos saber que essas crianças estão progredindo? Nós precisamos ter avaliações dentro do ano letivo e temos que ter metas muito claras. Então, objetivos de aprendizagem e metas claras. Porque se o sistema de ensino não receber essa mensagem, cada um vai fazer o que quer. E aí nós temos que ter também uma forma de avaliar se tudo que está sendo feito ao longo desse ano letivo está chegando naqueles resultados que nós queremos, para que a soma desses pequenos resultados bimestrais leve a um bom resultado na avaliação do final do ano ou na avaliação bianual. Até o ano que vem, o IDEB, que é o indicador oficial do governo, ele é bianual. Então, nós temos que trabalhar para dar esses resultados. O grande pulo do gato é que nós não devemos deixar para aferir os resultados na época do IDEB.
nós temos que começar sempre antes. Como os gestores vão entrar, né, os novatos e mesmo aqueles que não são novatos, no início de 2021, já no ano em que é o último ano do IDEB, e nós não sabemos como vai ser a avaliação, mas provavelmente haverá um tipo de avaliação, nós temos que imediatamente identificar quais são os objetivos de aprendizagem, as metas e a forma de avaliação. E aí nós temos alguns indicadores que são, todos já sabem a importância deles, a frequência do estudante, a frequência do professor e o currículo. Parece que é trivial, mas conseguir que o estudante, o professor e o desenvolvimento do currículo de forma correta aconteça ao mesmo tempo é a dor de cabeça de todos os gestores educacionais. Por quê? Um dia o estudante vai, outro dia falta professor. Quando você tem estudante e professor, o currículo não está sendo desenvolvido da forma adequada. E nós sabemos que a gestão do currículo, a gestão da sala de aula, ela é importante e faz diferença. Nós temos estudos, por exemplo, em Pernambuco e em outros lugares foram feitos também, da otimização do uso da sala de aula, em que, ao final, de 50 minutos, nós temos aí 20 a 30 minutos de aproveitamento de efetiva prática didática. Né? Então, nós temos que otimizar isso. Nós temos que acompanhar também aqueles estudantes que estão abaixo da média. Todo estudante que alcançou nota baixa na primeira avaliação, na segunda avaliação, na terceira avaliação, ele é um candidato a reprovar ou abandonar ou evadir do sistema. E aí nós temos também uma situação que é a questão da alfabetização, que, ao meu ver, é o gargalo do sistema público de ensino atualmente. Não há ainda nenhuma política efetiva que garanta que todos os estudantes estejam alfabetizados ao final de pelo menos os 7 anos de idade. E, paradoxalmente, o MEC manda livro para os estudantes no 2º ano. Aí eu sempre falo, sabe, Washington, para que manda livro? Porque a maioria não sabe ler e escrever. Então, é preciso, urgentemente, que eles aprendam a ler e escrever. Isso é possível, porque os filhos nossos estudam em escola particular e aprendem a ler e escrever com 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu tenho a minha secretária executiva de ensino, a criança dela tem 2 anos e já sabe todo o alfabeto. Quer dizer, todos podem aprender, desde que tenham oportunidades, as técnicas adequadas e os suportes adequados. E a distorção idade-série, que também é um grande desafio. Então, eu falo que eu trabalho na educação e é um grande déjà vu. Há 30 anos, a gente discutia exatamente isso. E nós continuamos com esses desafios. Então, eles não são triviais. Eles estão postos e é preciso que se cuide disso. E nós que estamos na educação municipal, nós somos pressionados. E aí nós temos uma grande questão que a gente acredita e defende, que é a remuneração por alcance das metas estabelecidas, que a gente chama de remuneração por desempenho, por gestão por resultado. Por quê? A motivação financeira já demonstrou que ajuda. Então, nós temos, por exemplo, o exemplo de Teresina, que a gente aprovou essa lei nossa aqui municipal, e o ano passado, usando o modelo de Teresina. Eu, particularmente, participei da elaboração do bônus do Estado de Pernambuco, que também é um bom desenho, é um excelente desenho, é um dos melhores desenhos do Brasil, mas nós optamos pelo de Teresina, porque eu também achei que é um ótimo desenho. Mas existem vários modelos. O que a gente recomenda? Que é importante que sempre tenha objetivos de aprendizagem, claro, metas e um sistema de remuneração para o alcance daquelas metas. Quando a gente observa o plano de carreira, você tem ali o salário que não se mexe, mas é possível desenvolver uma gratificação, ao invés de dar um aumento generalizado, por exemplo, para todos, você desenvolve aí uma legislação criando uma série de indicadores, e eles são progressivos, não é só para quem alcança 100%, porque senão desestimula, mas que as pessoas da escola saibam que, se eu alcançar 100%, todo mundo aqui vai se beneficiar. Então, a gente cria um inconsciente coletivo e uma motivação para que todas as pessoas do sistema de ensino busquem o alcance dessas metas, que reflete diretamente na melhoria da aprendizagem dos estudantes. Daiane, pode passar. E aí, só para mostrar para vocês o tanto que é importante esse trabalho,
aliado a outras ações, como, por exemplo, o monitoramento do processo pedagógico. Nós não podemos hoje deixar que cada escola faça aquilo que achar que é o melhor. Todos têm boa intenção. A gente até diz que de boa intenção, né? Todo mundo tem boa intenção, mas é preciso garantir a equidade. Como é que eu vou garantir que uma escola tenha um bom processo de ensino-aprendizagem e que todas as demais tenham? Por meio de um acompanhamento pela Secretaria Municipal de Educação. Então, definindo objetivos, definindo metas, definindo um sistema de remuneração por resultados e definindo um sistema de monitoramento da ação pedagógica na escola, é possível melhorar. Então, se nós observarmos o nosso resultado aqui em 2016, ou 2017, ou 2018, e nesse caso nós temos uma avaliação em Pernambuco, que ela é anual, que é o SAEP, e ela é tanto para a rede estadual quanto municipal, e a gente utiliza, nós temos aqui um resultado de 2016 para 2019, em termos de proficiência em língua portuguesa para os estudantes do 5º ano, nós passamos aqui, em 2016, de 23% de todos os estudantes em nível desejável, que é o melhor nível, para 65% em 2019. E nós saltamos de 47% para 65% em um ano. Graças a quê? A esse processo de monitoramento, de intervenção pedagógica e de motivação que a gente adaptou a partir do modelo de Teresina. Então, a gente copiar as experiências exitosas é bom, a gente não precisa reinventar a roda, mas a gente adequa à realidade nossa, não é? Então, isso é possível fazer. E eu penso que se eu tivesse que sugerir uma ação primordial para um gestor que está entrando, eu diria: objetivos de aprendizagem claros, metas claras de aprendizagem, sistema de remuneração por resultados e monitoramento pedagógico na escola. Daqueles indicadores de frequência do aluno, frequência do professor, distorção idade-série, cumprimento do currículo, porque quando você tem isso de forma sistemática e contínua, o resultado positivo aparece. Não tem erro. Agora, se a gente fizer 3 deles e esquecer um, infelizmente, o resultado não é satisfatório. É preciso que nós tenhamos uma cesta de ações que sejam desenvolvidas simultaneamente para que o processo de ensino-aprendizagem realmente aconteça. Porque não é tão simples a questão do desenvolvimento das habilidades e dos conhecimentos. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar com relação ao que nós realmente fizemos em Petrolina. Nós tivemos outros resultados satisfatórios, por exemplo, na alfabetização. Tivemos aí um crescimento de 2018 para 2019 de mais de 10 pontos percentuais em leitura, quer dizer, um resultado fenomenal. A divulgação desses resultados, eles ficaram prejudicados por conta da pandemia. A gente estava com esse resultado pronto para lançar dia 16 de março. E dia 16 de março foi o dia que o prefeito publicou o decreto, né, baseado em todas as outras legislações federal e estadual. Então, ninguém ia falar de coisa boa no meio de uma pandemia. Mas nós temos que celebrar, sim. Quando nós fazemos nosso dever de casa, quando a Secretaria de Educação se une, tem uma liderança e desenvolve as ações voltadas para a escola, para a gestão da sala de aula, o resultado é concreto. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do que nós estamos fazendo agora. Nós temos uma nova realidade, pode passar. Nós temos uma situação que eu acho que deixou todas as pessoas que trabalham em qualquer lugar, empresa privada, pública, deixou a gente assim, a ver navios. Nós tivemos que desconsiderar todos os nossos planejamentos anteriores e tivemos que planejar tudo de novo, gente. Quer dizer, nós que estamos no meio disso, foi um desafio muito grande. E planejar como? Porque aí você tinha, não, as aulas vão voltar daqui a um mês. As aulas não vão voltar. Nós temos orçamentos que estão vinculados a algumas ações, por exemplo, transporte escolar. Vinculado à aula presencial. Eu tiro esse orçamento ou não tiro? Quer dizer, foram vários os desafios.
E aí nós chegamos num consenso. Pode passar, por favor. Nós apresentamos aqui, e aí, Washington, você me fala se eu tô, como é que está meu tempo aí, tá? Nós chegamos num consenso. Na realidade, você tem 5 minutinhos, na realidade já até estourou. Se me der 3 horas eu falo, mas se me der mais 5 eu falo também. Nós temos aqui o que nós já realizamos em tempo de pandemia. Nós acreditamos que vai demorar a ter o pós-pandemia, então os gestores municipais devem se preparar, como o Schneider falou, e o Washington também, para essa realidade do início do ano, em que vocês terão pouquíssimo tempo para fazer um inventário do que foi feito e definir o que vai ser feito. E nós, então, em 2020, o que nós fizemos? A questão da segurança alimentar, que é o mais importante, né? Pedagógica é importante, mas a alimentação também é. Nós produzimos material instrucional pela secretaria, imprimimos e distribuímos para todos, porque nós tivemos muita preocupação com a equidade. Eu não vou ter tempo de falar muito sobre aprendizagem digital e não digital, mas é preciso ter cuidado, né, de fazer aquele projeto bonito de que vai ter aula virtual, etc., sem saber efetivamente se os estudantes e a família têm acesso à internet e computador, tablet ou telefone. Então, você faz uma pesquisa. A sua família tem telefone? Tem. Mas se é o telefone do pai e o pai trabalha o dia todo, não tem telefone para o aluno usar. Então, a gente teve essa preocupação. A gente implantou uma tutoria pedagógica, e a partir de agora são os professores. Distribuímos também kit escolar, avaliamos esse material instrucional para poder melhorar e monitoramos os estudantes com baixo desempenho. Uma das ações que o Ministério Público vai colocar lupa nos municípios é exatamente quais as ações os municípios estão desenvolvendo para ir atrás daqueles estudantes que têm histórico de muita falta, que estão em áreas vulneráveis. Então, é preciso criar um sistema de busca ativa, e nós temos isso aqui, para identificar, ir atrás, monitorar, estimular a permanência desses estudantes, fazendo as atividades não presenciais. E aí, qual seria essa fase 2? O que nós estamos planejando para 2021? Nós continuamos com o kit alimentação, e aí nós vamos ter uma situação, ensino híbrido. Nós vamos ter uma parte dos estudantes presencial na escola e vamos ter outra em casa. Então, nós vamos ter que ter merenda escolar e distribuição de alimento para os outros. Vê que doideira, gente. É um desafio de tamanho que eu estou, assim, extremamente motivada para a gente desenvolver soluções para isso. Porque, realmente, nós estamos sendo colocados à prova, né? Todo o mundo diante dessa pandemia. Nós temos também, vamos realizar um diagnóstico agora, uma avaliação externa agora, mas o ano que vem também tem que ser feito. Então, para os gestores que vão entrar, independente de ser renovação de mandato ou não, a avaliação da aprendizagem é crucial. O Ministério Público também está monitorando. Elaborar um plano de comunicação para que a gente possa comunicar muito bem com a sociedade, com a família, com os alunos, com os professores e com os gestores, para evitar esse sofrimento de que a pessoa tem que fazer, mas não sabe o quê. Nós também vamos disponibilizar, a partir do ano que vem, um modelo de desenvolvimento profissional voltado para o que Schneider colocou, que é a questão da saúde física, mental, toda a questão emocional, porque isso está realmente mexendo com todo mundo. Nós também vamos continuar a imprimir e distribuir materiais instrucionais para o ensino remoto e implantar a política de inclusão digital. Porque essa política de inclusão digital, ela tem que ser pensada em cima do seu modelo pedagógico. Que materiais que você vai disponibilizar, quantos vídeos, quantas aulas virtuais, enfim, é preciso fazer todo esse levantamento, porque nós temos, por exemplo, internet. Existe internet? Existe. Mas se você for colocar 2, 3 pessoas para acessar ao mesmo tempo, pode ser que aquela capacidade não seja suficiente. Então, a gente está estudando para desenvolver um kit, um RED aí, para garantir isso aí. E temos aí outras ações também, que são continuar com a política de alfabetização, quer dizer, essas crianças que seriam alfabetizadas esse ano, elas não foram alfabetizadas. O ano que vem, nós vamos ter que ter o desafio de alfabetizar a demanda de 2020, mais a demanda que vai entrar em 2021. E, então, nós temos que pensar em uma política de reforço escolar. E temos também que continuar
a avaliar o uso da tecnologia pelos estudantes, que eu acho que é uma coisa boa que vai vir para nós em tempo de pandemia. É forçar os governos municipais a implantar uma política de inclusão digital e forçar o sistema de ensino a garantir a qualidade dessa política de inclusão digital voltada para o ensino e a aprendizagem virtual. Então, é basicamente isso, e aí eu só tenho algumas considerações. Daiane, você pode passar, por favor? As minhas considerações são atentar para a questão da alimentação, vamos ter que continuar a atender, tanto o presencial quanto for o presencial e o não presencial, nós vamos ter que ter 2 tipos de alimentação. A questão do atendimento de forma intersetorial, como o Austin e o Schneider colocaram, identificar a capacidade instalada das escolas e as matrículas, a capacidade de matrícula, porque nós vamos ter matrículas novas e a pressão do fechamento de muitas escolas pequenas, particulares, e esses alunos estão vindo já para a rede municipal. E aqui, particularmente, nós fizemos uma reunião com o Ministério Público, as promotoras, e nós, então, pedimos o CAOP, elas pediram, a gente provocou o Ministério Público, eles mandaram para o CAOP, para que faça uma orientação para todo o Estado com relação ao atendimento dessa demanda. Porque eu estou agora distribuindo kit pedagógico e kit e vale alimentação. Eu não posso receber qualquer quantidade de estudante a qualquer tempo, porque a distribuição desse vale alimentação ou do kit pedagógico, ele prescinde de planejamento e de recurso financeiro. Então, a gente colocou isso, eles entenderam, e o CAOP, então, está discutindo como vai ser essa orientação. A questão da infraestrutura, o diagnóstico da aprendizagem, a definição desse modelo híbrido, como será esse modelo híbrido que o município vai implantar. E aí nós temos que estar atento às políticas da rede estadual. Mas nós não temos que fazer necessariamente o que a rede estadual vai fazer. Mas nós temos que acompanhar os princípios da rede estadual e do que os conselhos, né, nacional, estadual também, municipal, orientam. O ensino híbrido ele vai trazer muitos desafios. Eu acredito que todos os alunos deverão ser aprovados agora e nós vamos ter que trabalhar para atender o déficit de aprendizagem decorrente dessa ausência de aulas em 2020 e aproximar o máximo possível daquilo que eles deveriam aprender em 2021. Como é que a gente faz isso? Nós estamos trabalhando com a definição de marcos de aprendizagem. Os marcos de aprendizagem são aqueles conjuntos de conhecimentos e habilidades que existem na Base Nacional Curricular Comum, que são imprescindíveis, essenciais para que o estudante aprenda, para que ele construa novos conhecimentos. Então, a gente sabe que não vai ser possível trabalhar todo o currículo e nós estamos definindo o currículo a partir dos marcos de aprendizagem. E aí fazer também esse planejamento dos recursos financeiros, o que tem de recurso financeiro, humano e material, sabendo que nós temos uma restrição muito grande no ano que vem, em função até da frustração de receita, definir as ações e implementar aquilo que for colocado no plano de governo. Lembrando que tudo que for estrutural, construção, reforma, política de currículo, uma legislação, por exemplo, para implantar uma meritocracia, uma remuneração por resultados, deve ser feito no primeiro ano. Eu sempre oriento que seja feito até agosto. É a única janela que o gestor público tem. Porque no outro ano já tem eleição para deputado e governador. E aí você tem o terceiro ano que você já deve estar colhendo seus frutos para poder chegar no quarto ano e ter um resultado satisfatório. Então, as ações, digamos assim, mais difíceis, os desafios maiores deverão ser implementados ainda no primeiro ano. Inclusive a alteração da legislação, que a gente sabe que é mais fácil. E aí também monitorar tanto os processos quanto os resultados. Nós não podemos alterar os resultados se a gente não alterar os processos. E nós temos que monitorar diuturnamente. Eu digo que é aula a aula, frequência a frequência, professor a professor, e não é um trabalho, digamos assim, que traga
num primeiro momento, simpatia, mas eu digo a vocês, depois o prefeito é amado. Quando os pais veem os seus filhos aprendendo, bem cuidado, numa escola com ambientes escolares e educativos satisfatórios, climatizados, tudo organizado, é uma alegria para o gestor público que não tem tamanho. Então, o desafio é grande, ele está posto, mas ele é possível. A gente sempre pode fazer mais com menos, e a gestão e o planejamento ele tem um fator fundamental. Então, essa é a minha mensagem. Estou à disposição de quem precisar e estou aprendendo muito aqui também e gostaria de agradecer imensamente a participação. Muito obrigada. Deu certo aí, Washington? Deu certo. Obrigado, Margarete. Assim, a gente tem um tempo agora, né, o debate. Já tem uma primeira pergunta aqui no chat, da Nayara, que é: como ficará a responsabilidade sanitária do município à medida que a escola pode tornar-se um centro de propagação? E nesse caso, e aí também como trabalhar com os pais, estou entendendo que é essa mesma questão. Eu queria aproveitar para não ficar só uma e voltar para vocês, assim, primeiro agradecer e elogiar muito ambas as intervenções. O Schneider colocou algo bem importante sobre essa ideia dos desafios, né, quer dizer, da organização da escola, da saúde mental, a organização das diversas áreas de governo. Nem sempre isso é muito fácil. Na realidade, o mais fácil é que elas trabalhem cada uma por si, e nesse momento, quer dizer, tanto a saúde foi muito mobilizada, a assistência também, e a educação está parada. Então, isso cria uma dificuldade adicional para qualquer prefeito, né, no exercício do mandato, tentar articular essas coisas. Acho que é um ponto bem relevante. E também ele chamou a atenção dessa questão do impacto da pandemia sobre, aí obviamente que depende dos municípios, a Margarete chamou a atenção disso também, né, nas matrículas de creche, nas matrículas de pré-escola, as pequenas escolas. Isso já está acontecendo em São Paulo. Acho que nas cidades maiores, todas elas vão enfrentar esse problema de que as escolas menores simplesmente estão quebrando porque não há como, né, um pai manter os alunos na escola. Esse vai ser um desafio. Mas eu queria colocar um outro desafio que a gente vocês não trataram, né, que eu acho super importante para que o plano de governo, que é a questão da folha de pessoal, né? A Margarete falou da questão da remuneração, né, por resultado, um esquema bem interessante, quer dizer, objetivo, meta, monitoramento, resultado, e aí uma remuneração. Mas o Schneider colocou a questão das dificuldades do Fundeb, né, por conta da arrecadação, apesar da nova legislação. Um primeiro grande problema é o valor do piso no início do ano. Ele já foi um problema agora em 2020, porque aumentou muito acima da inflação. E eu colocaria também a questão quer dizer, uma mudança demográfica, não só há mais professores se aposentando ao longo dos próximos anos, isso é uma conta que tem que ser feita, como tem que ter muita parcimônia em relação a como contratar, em que quantidade contratar, para que você não tenha um problema maior de ter, quer dizer, como está diminuindo a matrícula em todo o país, né, você tem um problema mais adiante, né, de conta pública. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. A pergunta da Nayara sobre essa questão da responsabilidade sanitária, como trabalhar com os pais, e esse ponto dos professores, né? A sua relação com o Fundeb, remuneração, aposentadoria, né? Que é um item de planejamento, de diagnóstico bem importante não só para propostas de plano de governo, né? Mas é algo que precisa ser endereçado porque há um problema claro aí, e um problema que pode se transformar numa oportunidade se bem endereçado. Na mesma ordem, o Alexandre, depois a Margarete. Bom, vamos lá. Nayara, excelente questão. Eu acho que a responsabilidade, a decisão de voltar às aulas ou não é do município.
O Estado, ele coloca as regras gerais dentro do Estado e tal, mas o município tem que estar seguro ou não para voltar, né? Eu acho que essa é a primeira questão. Segundo, obviamente, voltar significa levar em conta aquilo que a saúde preconiza. Qual que é o risco, qual que é o momento adequado para voltar, se é arriscado ou não. O que tem que acontecer dentro da escola, né? Então, a escola vai ter equipamentos de proteção individual para todo mundo que lá trabalha e todos os alunos. A escola vai ter a possibilidade de manter a distância segura de pelo menos 1,5 metro entre os estudantes nas salas de aula. O que fazer com as atividades coletivas? Não vão ter essas atividades coletivas? Como é que você faz com a alimentação escolar dentro da escola? Será que não é o caso de trabalhar com a merenda seca, que você entrega direto para a criança? Você não tem... Ou seja, tem todo um protocolo interno de segurança dentro da escola. De outro lado, tem um protocolo que tem que ser estabelecido entre saúde e educação, especialmente, que é, bom, se eu tenho a notícia de que alguém que frequentou a escola está contaminado, quais são as medidas que eu devo tomar em relação a essa criança ou a esse professor e em relação ao mapeamento de quais são as pessoas com as quais essa criança ou esse professor, esse profissional da educação, se relacionou para que a gente possa fazer os seguidos. E, eventualmente, também ter uma referência de cada escola com um centro de saúde municipal ou estadual. Aí é localmente que isso se define, a própria prefeitura. Mas, acima de tudo isso, só pode voltar quando a saúde disser é menos arriscado, porque arriscado vai ser até a vacina. Isso a gente tem que ter consciência. Não, é impossível a gente acreditar que a circulação das pessoas, enquanto a gente não tiver uma vacina, ela não vai ser arriscada. Agora, a saúde tem que medir qual é o menor risco, porque, no fundo, a gente tem também um dilema que as crianças não podem ficar tanto tempo afastadas da escola, né? Então, é esse o balanço que tem que ser feito. O número voltar quando a saúde disser que é menos arriscado, com protocolos dentro e fora da escola e entre a escola e o sistema de saúde local. Em relação ao pessoal, Washington, eu acho que é muito importante essa questão, todo o cálculo de expansão necessária, e eu entendo que boa parte da expansão que ainda é necessária em boa parte dos municípios brasileiros na educação infantil, tem que ser feita olhando para, e tem que ser também ajustada com a justiça, olhando para o risco que se tem de não conseguir pagar o salário dos profissionais, ou de ter algo que fique desequilibrado, né? Então, para além desta avaliação e da parcimônia, eu acho que vale a pena pensar em alternativas que já estão previstas na lei para a expansão da educação infantil, especialmente na etapa creche, que é onde a gente precisa expandir mais. São Paulo, por exemplo, eu fui secretário entre 2006 e 2012, e depois secretário entre 2017 e 2018. Mas de 2006 para cá, a gente praticamente multiplicou por 5 o número de matrículas em creche em São Paulo. Boa parte dessas matrículas novas foram feitas num sistema que antigamente era de convênio, hoje é de termos de parceria. O que facilitou, especialmente numa cidade como a nossa, mas acho que essa realidade é comum, mesmo em municípios menores, que quando a demanda vai mudando, você tem flexibilidade para ir fazer o atendimento em outra região da cidade. Existe uma lei, está inclusive no Canvas, para o pessoal aí, existe toda uma legislação que permite que a prefeitura faça parcerias, termos de parceria com instituições sem fins lucrativos para o atendimento de creche, recebendo, inclusive, recursos do Fundeb. Então, esta é uma alternativa para expansão. Para a questão da aposentadoria, eu acho que aí tem que se fazer um estudo também
mais aprofundado. Acho que a Margarete está em condições melhores do que eu para responder essa questão, mas a gente tem uma redução, né? É um X que está acontecendo. A gente tem a chance de ter mais aposentados e menos crianças. Então, como é que você aproveita essa alternativa? Mas cuidado também para que se faça um trabalho prévio com o Ministério Público e o Judiciário. Porque o Ministério Público e o Judiciário, eles exigem uma série de compromissos na área de pessoal que às vezes são insustentáveis. Então, acho que procurar desde o início fazer essa discussão de forma ativa também é importante. Para quem está fazendo plano de governo, resumindo, neste caso, verificar se consegue levantar, além do orçamento da cidade, quais são os desafios que se vai ter do ponto de vista de aposentador. Quem é elegível para se aposentar, que provavelmente se aposentará, e quais seriam as necessidades de expansão. E olhar a legislação relativa a termos de parceria e mapear as possibilidades que existem na cidade ou no estado para atendimento dessa demanda de forma com parceiros e não pela rede exclusivamente direta. Esse é o que eu gostaria de passar, não sei se eu respondi, mas acho que a Margarete tem mais condição, especialmente nessa coisa de pessoal, porque ela está com a mão na massa, né? Eu estou já fora faz um tempo. Eu acho que um dos maiores desafios realmente o gestor municipal, do estadual também, que eu trabalhei no estado de Pernambuco, criar um modelo de governança que seja, ao mesmo tempo, útil e adequado para a escola, porque a gente não pode exigir sem dar as condições, pelo menos as condições básicas, e, ao mesmo tempo, aliar isso à disponibilidade financeira, não só imediata, mas de longo prazo. Porque quando se vai fazer um plano de carreira, e há uma pressão muito grande, os gestores que assumirem o mandato o ano que vem, independente de ser novato ou não, vão receber uma pressão muito grande para a atualização de plano de carreira. E a atualização de plano de carreira, a minha experiência, eu trabalho nisso há algum tempo, eu gostaria de dizer o seguinte: nunca, jamais, quando vocês entrarem, não formem fóruns para discutir. É preciso que tenha primeiro um especialista, e tem poucos no Brasil, que analise toda a legislação que existe naquele município. Por exemplo, nós temos uma legislação aqui anterior a 94, 2015, atual. Cada conjunto de servidores está atrelado àquela legislação. E aí eles veem quais são as progressões horizontais, verticais, né, que eles têm direito, e a aposentadoria e etc. E qual é o plano de carreira que é viável para aquele município, considerando aí 25 anos, 30 anos, porque tem que fazer os cálculos autuariais, tem que fazer um monte de cálculo. Então, é um especialista que faz isso, porque isso é muito sério. Quando o município se anima e promete um reajuste muito alto, depois normalmente ele tem dificuldade para segurar. E o que é que nós vamos ter em 2021? Nós vamos ter um aumento de demanda em que, ainda em 2021, todos os gestores serão obrigados a fazer as entregas, porque nós vamos ter um cenário de ensino híbrido, em que nós temos aula presencial e não presencial. Então, se antes a gente adquiria só material para aula presencial, agora nós vamos ter também material para o ensino remoto. Seja ele aprendizagem digital ou não, é preciso ter o material. Você vai ter que ter alimentação para aqueles alunos que estão dentro da sala de aula, seja em rodízio, etc. E também garantir para aqueles que estão em casa, que também tem que comer. E isso com recurso de 2020, porque é sempre em cima do censo do ano anterior. Então, os desafios vão ser muito grandes. Atrelado a isso, como se não bastasse você ter 2 modelos de ensino em um ano só, com o mesmo recurso, porque eu não vejo sinalização de ampliação de receita, nós vamos ter também uma pressão por novas matrículas. Pressão por novas matrículas implica em alugar espaços, adequar espaços, comprar carteira, comprar equipamento, comprar mais material e pessoal. E aí, nós, além desses desafios, que por si só eles já são difíceis, mesmo num município que já está tudo ok, já vai ser difícil,
Se você soma isso, um cenário de município que tem uma quantidade muito grande de pessoas no quadro de pessoal que não é identificada, então o gestor, ao assumir em janeiro, a primeira coisa que ele precisa fazer é onde é que estão as pessoas da educação? Cedência, à disposição, readaptado. No caso nosso aqui, nós temos um readaptado temporário também, tem um permanente e um temporário. E você tem aqueles que estão exercendo função técnica na secretaria, e você tem aqueles que não sabiam onde é que estavam, porque você encontra muito isso. Quando a gente fez o diagnóstico do estado de Pernambuco, em 98, nós identificamos, à época, 48 milhões de carga horária alocada, paga e não alocada, indo pelo ralo. 48 milhões, porque lá tem mais 35 mil professores. Então, aqui nós também fizemos esse diagnóstico, conseguimos enxugar, agora é devagar. Nenhum candidato vai falar nada disso, porque não pode. É valorização do profissional, e eu digo o seguinte, quanto melhor for a relação professor-turma, mais recurso tem para o gestor dar um salário adequado e bom para aquele que efetivamente trabalha em sala de aula. Então, o professor faz o concurso para dar aula. E eu digo que depois ele corre da sala de aula porque ele não quer dar aula. E a gente tem que motivar o professor, tem que encantar o professor, dar as condições para ele, inclusive um salário diferenciado para que ele fique em sala de aula. Porque sem o professor, nós já estamos vendo aí que realmente nós não temos um processo de ensino-aprendizagem adequado. Então, a redução da folha, ela tem que ser feita desde o primeiro mês, e é identificando onde está, evidentemente que sempre vai ter cedência, sempre vai ter à disposição. Eu mesmo tive uma situação aqui que Schneider colocou aí muito bem, que é o seguinte, o Ministério Público, ele fica em cima da gente, ele quer saber o seguinte, por que você tem professor temporário? Por que eu tenho professor temporário? Porque eu não posso colocar 2 efetivos na mesma vaga. Teve uma vez que Mato Grosso do Sul, há muitos anos, não tinha esse controle, acabou fazendo concurso e deu 2 efetivos por uma vaga, mas já resolveu. Há muitos anos atrás. Então, é um efetivo para cada vaga. Se o efetivo não está em sala de aula, eu coloco temporário. E você só tem esse conhecimento se fizer o diagnóstico. E aí eu fui conversar com o promotor. Ele mesmo falou comigo, falou, Margarete, não vou nem falar nada, porque eu tenho professor à disposição aqui do Ministério Público. Não que eu concordo, mas é uma prática. Então, é professor no judiciário, é professor de tudo quanto é canto, né, gente? Então, ainda tem aqueles da Justiça Eleitoral, que tem uns que nem conseguem dar aula. 2 anos, de tanto que fica à disposição da Justiça Eleitoral, eles têm um dia que trabalha, tem 2 ou 3, né? E, então, essas situações todas têm que ser ponderadas. Sempre vai ter essas exceções. Mas é preciso que o gestor tenha o controle dela. Aliado a isso, é preciso definir as matrizes curriculares. E não é trivial. Quando nós entramos no Estado de Pernambuco em 2007, nós tínhamos 250 matrizes curriculares diferentes e isso ainda encontra hoje, em alguns lugares, se brincar. Um professor dando uma matéria aqui e outra escola perto outra, porque se deixar, cada um inventa uma coisa. Então, qual é a matriz curricular? Qual é a carga horária de cada professor, principalmente nos anos finais do ensino fundamental? Porque educação infantil e anos iniciais é um professor por turma. Quando chega nos anos finais, é de acordo com a matriz curricular. E aí a questão da carga horária precisa ser definida. Por exemplo, eu tenho uma escola pequena no interior. Se todas as minhas cargas horárias forem de 200 horas, tiver um plano de carreira que é de 200 horas, um professor de 200 horas, ele vai dar X aulas durante a semana. Ali só tem poucas turmas de matemática, por exemplo. Ele não vai trabalhar toda aquela quantidade de aulas que ele tem alocada para a regência. Porque existe 2 textos para regência e 1 texto para aula de atividade. Então, isso tudo precisa ser olhado, porque parece que é trivial, mas na soma geral, dependendo do salário, das gratificações, dos penduricários que existem, a folha fica desse tamanho. E uma outra questão que a gente também atentou aqui, foi a secretaria assumir esse diagnóstico. Porque se você tem uma folha da secretaria gerenciada longe da secretaria, pode acontecer situações que você não controla. Então, hoje, nós temos o controle absoluto de cada professor efetivo, temporário, etc., aonde que ele está. Ele pode estar em situações, por exemplo, de cedência, não tem problema, mas nós sabemos onde que ele está.
essa situação a gente consegue controlar. A questão da aposentadoria. Existe uma situação que tem que ser analisada. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão próximas a aposentar são as que percebem a maior remuneração, né? E tem pessoas que se recusam a aposentar. Mas ela também não quer ficar em sala de aula porque ela já está em condições de aposentar. Então, ela quer ficar na escola, em algum lugar que não é em sala de aula. Então, você tem aí um professor que talvez, um professor em fase inicial de carreira, dê para pagar 3 ou 4 e ele está fora da sala de aula. Então, essas questões precisam ser observadas. E, infelizmente, a maioria passa despercebido porque são situações que demandam um olhar mais específico. Então, respondendo à questão da folha de pagamento, é importante que o gestor ele faça o diagnóstico também. Tudo é diagnóstico, né, gente? Chegou no município, cada secretaria tem que fazer seu diagnóstico. E, inclusive, se teve avaliação esse ano de aprendizagem ou não, porque também o Ministério Público está cobrando. Ele está cobrando 2 questões, avaliação da aprendizagem e como está identificando aqueles estudantes vulneráveis que poderão sofrer um abandono e evasão, além de outras coisas mais. Então, a folha de pagamento, eu acho que é crucial observar, considerando até todas essas demandas que vão surgir. E a questão sanitária, eu gostaria de informar o seguinte, o governo federal está passando um recurso que chama Programa de Saúde Escolar, PSE, e ele está mandando uma verba para adquirir. Nós, particularmente, identificamos um kit, e tem muitos manuais de biossegurança já disponibilizados, em que a gente identificou um kit, o que a gente vai comprar na secretaria, o que é possível as escolas comprarem com os recursos que elas têm o PDDE, e o que a Secretaria de Saúde está comprando. Isso é uma questão. E aí você tem que comprar até aqueles pulverizador costais, né, para aplicar aquela solução com hipoclorito de sódio, definir o kit, quantas máscaras o aluno vai receber, que tipo de máscara, o professor, aquele que atende próximo a outras pessoas, vai ter aquele face shield, criar o kit. Eu acho que isso também, Ginaide, é uma urgência. Assim que o prefeito for eleito, ele já tem que definir o kit dele para a escola. O plano de comunicação, que é toda aquela parte de use máscara, a escola vai ter um aluno aqui, outro ali, a sala vai ficar com tantas carteiras, aqueles pezinhos no chão para a criança ficar um atrás do outro com distância, os critérios de onde que vai ter a merenda escolar vai ser servida, porque, gente, nós temos aqui uma certeza, a maioria, principalmente do Nordeste e Norte, das escolas não tem todos os ambientes. Então, às vezes, não tem um refeitório grande, não tem uma biblioteca grande que você pode utilizar. Então, isso tudo vai exigir muita criatividade, mas é possível. E é importante que cada gestor, cada secretário, tenha o seu kit já definido de biossegurança para, assim que assumir, se não tiver disponível no sistema, vai ter que fazer aquisição imediata. Porque, com certeza, o ano que vem, o retorno das aulas vai acontecer. Né? A gente não sabe se acontece ainda esse ano, mas o ano que vem, com certeza, vai acontecer. E como o Ginaide colocou, nós temos que ter muito cuidado até que tenha uma vacinação em massa, uma imunização em massa. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. A questão do kit vai variar, eu acho que vai variar de situação para situação. Tem uns aí que tem aqueles de pedal para colocar gel, as pias para poder instalar, janela para abrir. Tem lugar que não tem... Eu, particularmente, peguei muito município que as salas de aula não tinha janela. Aí eu abri, porque acho que dá claustrofobia. Então, se não tem janela, já vai ter que pôr janela. Né? Então, tem muita situação que realmente o diagnóstico vai definir, mas o gestor já precisa ter um kit aí definido do que ele vai fazer. E isso tem um custo. Né? Beleza. Só o Alexandre pediu para fazer uma intervenção também sobre a questão de plano de carreira, não é isso, Alexandre? E aí, depois disso, a gente vai... Tem uma pergunta aqui que eu queria lançar, e aí a gente vai para os grupos. Alexandre. Super rápido, só para reforçar um ponto que a Margarete colocou, 2 pontos que a Margarete colocou. Primeiro, o maior patrimônio que a gente tem na educação
no sistema educacional são os nossos professores. E aí eu acho que ela colocou uma coisa muito importante que tem que ser feita. Logo no início, levantar quem está dentro da escola, quem está fora da escola. E aí verificar se é possível trazer de volta essas coisas, mas sobretudo, quando tiver uma política para valorização, é valorizar quem está dentro da escola. A gente tem uma tradição na educação no Brasil de, quando é para professor, tem que estar tudo igual para todo mundo. E eu acho que quem está dentro da escola tem que ter prioridade em várias coisas, seja numa gratificação que eventualmente possa ser dada, seja em algum tipo de acordo que possa ser feito com o setor privado na própria região, sei lá, enfim, tem uma série de possibilidades para que os professores possam ser reconhecidos, né? E especialmente quem está dentro da escola. Levantar onde está cada um é muito importante para se ter clareza do que vai se enfrentar lá na frente. E levar isso para o Ministério Público, para o Judiciário, também desde o começo. Gente, é kit para o sistema de justiça. Para todas essas questões que a gente trabalhou aqui, porque senão, como a Margarete disse também, os promotores e juízes são muito jovens e muitas vezes muito idealistas. E eles não têm a noção do dia a dia que é a gestão pública ou do que acontece na escola. Eles tendem a ter uma posição sempre contra, entre aspas, o político, né? E muitas vezes a gente fica indefeso, porque toma ação na justiça sem nem saber como isso começou. Então, é trabalhar já na articulação dessas coisas desde o início. E se for para mexer ou pensar num plano de carreira, pense se é possível fazer isso no primeiro ano. Senão, pode esquecer, porque não vai conseguir fazer depois. Porque plano de carreira, sempre a gente tira de alguém para dar para alguém. E aí, esse que perdeu, não vai atazanar a vida de todo mundo. É muito difícil ter uma discussão em ano eleitoral, e o terceiro ano é o ano para colher aquilo que foi feito e, eventualmente, plantar mais alguma coisa para o ano seguinte, que é um ano que muitas vezes para em março. Então, e ter consciência também que tudo isso que a Margarete falou é custo adicional que não estava previsto, né, com a pandemia. E aí também é importante selecionar quanto do dinheiro federal via PDDE, que é o dinheiro que vem direto do governo federal para a escola, quanto daquilo pode ser gasto também para a proteção à saúde e, por fim, se possível, fazer uma cartilha para os pais, para que eles possam ter tranquilidade de enviar os filhos e saber que perguntas fazer aos filhos quando voltarem da escola para ver se eles estavam num ambiente seguro ou não. Desculpa se eu adiantei demais, mas fui estimulado pela Margarete, que fez uma apresentação excelente. Beleza. Eu vou só me permitir, Alexandre e Margarete, colocar o Henrique rapidinho, Henrique, lá de Caruaru. Tem um ponto que a gente tem de pensar também, que é a questão do papel da secretaria como articuladora das escolas, né? Quer dizer, as secretarias, elas têm que ter um papel de liderança muito claro, elas têm que ter um canal de diálogo aberto com a escola, porque senão aquilo que o gestor pensa, o prefeito ou o secretário também termina não chegando. Quer dizer, eu queria só que você falasse um pouco sobre isso e depois a gente já está ali me pressionando para a gente ir para os grupos. Mas é importante ouvir um pouco. O Henrique tem uma boa experiência e tem uma experiência também de quem já veio de outras áreas da administração, da própria secretaria de administração. Acho que é muito importante que o papel da liderança burocrática e da liderança política do prefeito, da prefeita e da liderança da secretaria tem uma enorme significação, embora não seja um tema clássico de plano de governo, mas é muito importante que quem está propondo o plano tenha noção do papel que a secretaria tem de exercer sobre tudo aquilo, essas metas de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, tudo aquilo que vai ser feito vai ser, de alguma forma, encaminhado através desse diálogo da secretaria com cada uma das escolas. Perfeito. Obrigado, Washington, pelo espaço. Parabéns para a Schneider e Margarete pela exposição. Eu estou aqui também aprendendo, sou um aluno de vocês dois, pode ter certeza disso. E o Washington também, né, nem se fala, até porque o Replica Teresina, eu estava conversando agora há pouco com o Tiago, da Comunitas, justamente sobre os ganhos que o município teve com o Replica, que foi feito o ano passado.
E você tocou num ponto muito importante, Washington, em relação ao planejamento, de como a gestão da secretaria é fundamental nessa articulação com a escola. Eu vou falar aqui como administrador, como gestor público, e a impressão que eu tive quando cheguei na secretaria é de que havia um abismo entre o que acontecia na ponta e o que era planejado, discutido e muitas vezes executado pela secretaria. As coisas agiam em descompasso e isso, consequentemente, não apontava para os resultados que se almejava. Nós, desde então, vínhamos num processo de aceitação por parte da rede dessa nova política de gestão que a gente está tentando implantar aqui. Em alguns lugares a gente já é chamado de Dona Seduc, por aí, Dona Secretaria de Educação. Mas é assim, parece estranho, mas eu até prefiro que seja, porque a Dona Seduc acaba gerando uma relação de respeito e de credibilidade que eu acho que é importante para garantir que aquele planejamento aconteça. A gente sabe do papel do pedagogo, do papel do gestor da escola na construção desse processo de ensino-aprendizagem com os alunos, mas é muito importante que eles estejam alinhados com aquilo que a secretaria e com a estratégia da gestão tem para executar nesses 4 anos de mandato. Partindo desse pressuposto, nós estabelecemos uma relação de confiança, com reuniões semanais com esses gestores, reuniões de alinhamento, reformulamos toda a política administrativa em relação à hierarquia de comando, para garantir que as pessoas se dirigissem àquelas pessoas que de fato eram as responsáveis por determinadas áreas da gestão, porque o hábito era de se politizar tudo, a ponto de que o auxiliar de serviços gerais tratava dos problemas dele diretamente com o gabinete do prefeito ou com o secretário de educação, sem sequer submeter as demandas a um RH, ao próprio gestor da escola, a um apoiador mais próximo, enfim. Isso é uma forma, a meu ver, de garantir que o próprio secretário ou secretária, o próprio prefeito ou prefeita tenham uma certa clareza daquilo que está sendo posto e de como isso vai ser medido na ponta, porque uma grande dificuldade, e Margarete foi muito feliz no comentário dela, é que a gente tem que monitorar tudo que acontece na secretaria o tempo inteiro. Não adianta delegar e deixar para lá achando que o resultado vai vir como você pediu, porque não vai. Se você não estiver em cima, monitorando, cobrando resultado, seja através de planilha de Excel, para quem não pode ter um sistema, seja através de um sistema de gestão do ensino e do processo administrativo, você vai encontrar muita dificuldade, especialmente agora nesse período de pandemia, onde os procedimentos de monitoramento eles mudaram completamente. Enquanto durante um período regular de aulas a gente tem um movimento diário da rotina da escola, do preenchimento do diário de classe, de acompanhamento de frequência com ponto eletrônico ou com a contagem dos alunos por sala, hoje você depende muito do que o professor na ponta vai te passar, se ele está de fato sendo claro naquilo que ele se propõe a levar para o aluno, se o aluno está participando, de quem não está participando, qual é a metodologia, quais são as missões que você vai precisar delegar para poder fazer com que esse aluno recupere ou volte para a sala de aula. Então, e tudo isso depende muito da estratégia e de um planejamento claro com sua equipe. Então, é muito importante que o secretário ou secretária tenha em mente a necessidade de montar uma equipe técnica, se for de fora ou não, pouco importa. Eu acho que gestão pública, por mais que você conheça a realidade do município, eu acho que você, enquanto primeiro mandato ou início de gestão, você tem total liberdade para fazer o que você quiser com a sua estrutura hierárquica e administrativa da secretaria. Eu acho que é uma oportunidade de ouro para você começar com o pé direito e não ir tentar remendando o pneu ao longo da trajetória, porque vai acabar ele não tendo mais condição de ser recuperado. Então, faz muito sentido para mim, depois que a gente assumiu, ter isso de maneira clara desde o início e trabalhar o monitoramento e a cobrança de forma muito incisiva e muito presente
no dia a dia da unidade escolar. É isso. Bom, primeiro, muito obrigado. Como eu disse, é uma alegria estar aqui com vocês, com o trabalho que vocês fazem na Comunitas, no Juntos. Estar com o Washington, que tem uma história incrível na área de educação. E estar também com a Margarete. Enfim, acho que para mim é um aprendizado essa sessão. E dizer que eu estava terminando uma conversa, como a gente faz quando a gente não está na gestão, como a gente não tem acesso aos dados. O primeiro é buscar os dados que estão disponíveis, ou no site do MEC, ou em sites como o Todos pela Educação, enfim, tentar olhar para a gente tentar estabelecer uma régua entre nós e os outros municípios semelhantes a nós no nosso estado. A segunda questão é já buscar dados relativos à educação infantil no Conselho Tutelar, no Ministério Público, que muitas vezes tem um levantamento dessas questões e eles têm a obrigação de liberar esses dados. A partir daí, construir um trabalho de formiguinha, com professores e com pais. Com pais sempre é mais difícil, não só pela questão política, mas especialmente porque os pais costumam terceirizar a educação dos filhos, eles não têm uma ligação, um vínculo com a escola. Mas construir um projeto exige a gente conhecer e começar a olhar para essas também fraquezas que a gente tem, que é a não participação, né? E tentar entender que educação é mais difícil nesse momento do que saúde, por exemplo, que é a grande preocupação. As pessoas, e sempre vai ser. A saúde e o emprego tratam de uma coisa de curto prazo que a gente sente na hora a dor da fome ou a dor de um problema de saúde. Mas a educação é quase como uma doença como a diabetes, que a gente, quando descobre, às vezes, se a gente não faz exame, a gente está numa situação que é uma doença silenciosa. Então, acho que mostrar para as pessoas a importância para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento das crianças, para a gente ter melhores empregos, acho que é um caminho também. Mas no miudinho, na formiguinha, com todos essas pessoas que, de alguma forma, participam do processo. Sistema de justiça, professores e pais, desde já. Basicamente, era isso que eu poderia dizer para quem está fora do governo e precisa ter dados para tentar enfrentar uma eleição. E, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Schneider. Margarete, Bom, quer trazer os pontos principais do grupo e fazer sua fala? Meu grupo nós tivemos o Samuel e a Marina, que foram muito felizes nas colocações. Samuel, ele perguntou sobre a questão da remuneração, a implantação de uma legislação por remuneração por mérito, por gestão de resultado. Eu orientei a ele que necessariamente é preciso ter uma lei. Esse modelo ele não está vinculado à atualização do plano de carreira, ele pode ser aprovado e deve ser aprovado, se for o caso, no primeiro ano, para começar a vigorar no segundo ano, porque você nunca aprova a lei para vigorar no próprio ano, porque tem que se adequar os critérios, os indicadores que estão na lei. Aí a Marina perguntou o seguinte, falou, mas e a gente não vai ter dinheiro? Como é que a gente vai pôr mais dinheiro? Eu expliquei para ela que nas situações em que eu vivenciei a implantação de bônus e acompanhei em outros lugares, acaba que a economia que é feita com o monitoramento, com o estímulo das pessoas ficarem na escola, é possível fazer o pagamento. E a ideia é essa, não é aumentar, é criar uma eficiência de tal forma que você garanta professores para cada turma e o recurso que sobra dessa organização, você então faz essa lei de remuneração por resultado, até para incentivar aqueles que estão na sala de aula, que são realmente os que merecem o maior conjunto aí de benefícios, né? Uma remuneração mais alta. Nós também falamos um pouco sobre a educação infantil, eu expliquei que nós temos que ter muita criatividade, porque é uma exigência, todo mundo os órgãos de controle querem saber o que nós estamos fazendo para a educação infantil, para a educação especial, para os grupos de crianças e jovens vulneráveis, né, os encarcerados, em abrigos, aqueles que sofrem de violência doméstica, etc. E aí eu expliquei que para a educação especial a gente aqui teve que usar muita criatividade. A gente tinha uns tablets aqui, 1.000 e poucos, nós temos 1.416 crianças deficientes, e a nossa equipe embarcou jogos e orientações e está sendo um sucesso.
e tem um manual de orientação para os pais, para poder trabalhar, e fizemos isso para a educação infantil também, para crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, para a escola. E aí teve até um pai que foi lindo, assim, ele colocou lá na mídia dele, lá não sei se foi no Instagram, o que foi, o kit de creche tem tinta e tal, aí ele colocou assim, o kit pedagógico de Petrolina está transformando crianças em Smurf. Aí ele e a filhinha dele toda azul, pegou a tinta, pintou ele, pintou a filha, quer dizer, são situações que a gente tem que ter criatividade. E eu também coloquei que a gente deve considerar a Secretaria de Educação e o sistema de ensino como um sistema aberto, a Secretaria de Educação como órgão central, ela deve funcionar para dar condições ótimas para as escolas, todas as escolas, dentro do princípio da equidade, da igualdade. E nesse aspecto fica fácil da comunidade escolar aderir aos programas da Secretaria. Porque nós temos que liderar o processo, fazendo o melhor para a escola, evitando corporativismo, evitando situações de privilégio. Então, tendo um modelo de governança, definir um modelo de governança, seja uma secretaria pequena ou grande, quanto maior, mais complexo o modelo de governança, quanto menor, mais simples o modelo de governança. Mas pelo menos um secretário, uma pessoa para cuidar da gestão da rede, uma do ensino e uma de RH precisa ter. É o mínimo que uma secretaria tem que ter para que o dirigente municipal de ensino consiga trabalhar. E aí, de acordo com a complexidade e capacidade, vai ampliando. Eu acho que foi basicamente isso que a gente trabalhou. Nós também, Marina perguntou sobre monitoramento, ela está interessada no monitoramento bimestral. Eu disse a ela que a gente desenvolveu vários protocolos o ano passado, com comunitas, e a gente teve a ajuda também de um pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, e esse protocolo está à disposição, depois a gente pode colocar na trilha também, né? Basicamente isso. Muito bom. Washington, algum ponto? Podemos, eu sei que está no adiantado da hora, então caminhando para as palavras finais. Assim, no grupo acho que houve 2 perguntas bem relacionadas à questão, um caso específico do município da Grande BH sobre plano de carreira, né? Uma situação assim, vai ser difícil porque se criou lá um passivo. Deu a oportunidade de falar um pouco da questão da lei complementar, que, cedendo ajuda para os municípios, bloqueou qualquer tipo de aumento de despesa com o pessoal durante o ano de 21. Então, isso, digamos assim, é um ponto, em tese, a favor dos gestores, no momento em que eles têm uma grande insegurança em relação ao que vai ser das receitas do ano que vem. E aí o Oswaldo, foi a Simone que perguntou, o Oswaldo falou da questão do planejamento, como é que vai ser, se na realidade ninguém sabe, as coisas estão mais ou menos garantidas até dezembro de 21, porque você tem o auxílio emergencial, porque você tem essa ajuda de recomposição, especialmente do Fundo de Participação dos municípios, mas até o final de 20, desculpa, mas em 21 tem uma situação ainda totalmente em aberto, a gente não sabe o ritmo de recuperação da economia e o Alexandre colocou isso muito claramente. Isso certamente vai ter um rebatimento negativo sobre a receita do Fundeb, porque o Fundeb é imposto. E se diminuir a cesta de impostos, né, se arrecada menos, o Fundeb vai diminuir. Um ponto de atenção que eu chamaria, que acho que é muito importante, que é uma discussão que nunca se completou, é da questão do piso nacional do magistério, que é pelo reajuste do Fundeb. Se o Fundeb cair, se a previsão de receita do Fundeb for menor, vai ser o primeiro ano em que ele poderia ter um reajuste negativo, e aí tem uma posição que o governo vai ter que tomar no final do ano. Então, a gente tem um ano de 21 bem desafiador. E uma última pergunta, acho que foi do Rubens, eu não sei se ele está aqui, que é bem interessante sobre, não voltando aulas, faz com os alunos do 9º ano. Vão para uma outra rede, uma rede de ensino médio. Se você progride, você faz a progressão automática deles, eles vão chegar lá no ensino médio sem um ano de conhecimento. Isso vai fazer falta, né? Como é que isso pode ser feito? E, obviamente, hoje a gente não tem no país nenhum benchmarking para seguir. Talvez o melhor
esteja se organizando seja o Estado de São Paulo. Foi basicamente isso. E aí agradecer novamente aí a oportunidade da Communitas, agradecer a oportunidade da Communitas de participar desse debate, desse momento. Muito legal. Que ótimo. Obrigada. Então, encerrando mais uma das nossas mentorias, só com gente fera, então, Washington, Margarete, Schneider, acho que teve um problema de conexão, está caindo e voltando, né? Ele teve que ir para o celular, mas eu estou feliz, eu acho que a gente também sentiu muitas perguntas, lembrando que o Alexandre Schneider, ele está na nossa plataforma, respondendo as perguntas no nosso fórum, então quem não conseguiu colocar todas as perguntas hoje também pode levar para lá. Margarete já está convidada para entrar no fórum também, porque está bombando de pergunta para você, e parabéns por todas as realizações em Petrolina. A gente também ficou muito feliz de poder apoiar o Replica Teresina e todos os municípios que participaram dele, com o apoio do Washington. E é isso, a gente quer ouvir de vocês, participantes, alunos e pessoas que estão realmente colocando esse conhecimento que a gente está levando em prática para construir os planos de governo. A gente pede que vocês nos deem os feedbacks. Vocês perceberam já, quem vem participando de todas as mentorias, que algumas a gente está fazendo no grupo aberto, outras a gente está optando por quebrar em salas menores, porque a gente viu que nas salas também acaba tendo uma troca maior e outras pessoas que não se colocam no grupão se colocam nos grupos menores, mas a gente é dinâmico e está flexível e quer ajustar para entregar para vocês o conhecimento no melhor formato possível. Tá? Então, por favor, nos avisem. E obrigada por estarem conosco mais um dia. E boa noite para nós.